Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Vanderleia e hoje nós iremos falar sobre a Contra-Reforma e Intolerância Religiosa. Aula do 7º ano, aula de número 13. Vamos lá, gente? Contra-Reforma e Intolerância Religiosa. De olho na telinha. O Concílio de Trento, realizado de 1545 a 1563, reuniu as principais lideranças da Igreja Católica. Foi convocado pelo Papa Paulo III para assegurar a unidade da fé e determinar os rumos da Igreja Católica diante do avanço da Reforma Protestante. Pessoal, olha só, nós estamos passando no século XVI por essas reformas protestantes. Como vimos anteriormente na nossa aula, aconteceram reformas aí empreendidas por Martinho Lutero, João Calvino e também pelo rei da Inglaterra, Henrique VIII. E a minha pergunta é a seguinte: a Igreja Católica, ela iria assistir a tudo isso de braços cruzados? Não, pessoal. A reação da Igreja contra essas reformas que estavam acontecendo vai ser conhecido como contra-reforma. Contra quem? A reforma protestante. Tá bom? Então, a reação da igreja foi elaborar o Concílio de Trento, na cidade de Trento, para conter o avanço da reforma protestante. E o que esse concílio ele propõe? Quais eram as medidas tomadas pela igreja naquele momento? Como que vamos conter o avanço dessas novas religiões chamada pela igreja católica de protestantes? Por que protestante? Porque protestava os dogmas da Igreja Católica. Então, essa reação é algo que nós vamos entender e compreender, chamado de contra-reforma. A ação da Igreja Católica contra o avanço das reformas protestantes. Tudo bem? Vamos seguir? De olho na telinha. Olha só, nós temos aqui uma imagem que mostra esse Concílio de Trento, de 1545 a 1563, tá? E se vocês observarem nessa imagem, vocês podem perceber o clero, tá? Juntamente com o Papa, arcebispos, reunidos para decidir os rumos da Igreja Católica. Tá? O Concílio de Trento impulsionou o movimento da Contra-Reforma ou Reforma Católica. Também é interessante lembrar que esse movimento de Contra-Reforma também pode ser chamado de Reforma Católica. Então vamos lá, pessoal, olha só. De olho na telinha. Quais as medidas tomadas pelo Concílio de Trento? Criar seminários para instruir e formar os novos clérigos, sacerdotes. Gente, olha só, lembra que nas aulas anteriores nós falávamos sobre o despreparo dos clérigos? Lembram? Dos padres, sacerdotes, havia um despreparo. Pois é, pensando nisso, nessa elaboração dessa nova fase, nós vamos ter dentro do Concílio de Trento essa preparação, ou seja, vamos preparar, né, os sacerdotes para que eles possam ter todo o ensinamento necessário para conduzir a igreja. Então, essa foram uma das medidas dentro do Concílio de Trento. Outra medida, reeditar o index, relação de livros heréticos, os quais deveriam ser evitados pelos católicos. O que era o index? O index era uma coleção de livros proibidos. Os católicos não poderiam ler esses livros, porque eram de má influência, tá? Tínhamos ideias ali contidos nesse index, que era uma coleção de várias obras proibidas, ou seja, católicos não podem fazer leituras, não podem ter acesso a esses livros, então havia aí uma proibição. Qual era a razão dessa proibição? Para que os católicos não se influenciassem por obras não católicas, ou seja, protestante, conter aí o avanço da religião protestante. Olha só, de olho aqui no slide. Ao longo do tempo, muitas obras foram censuradas pelo index, além de toda a obra de Thomas Hobbes, René Descartes, tá? Os Miseráveis, o Corcunda de Notre Dame, são algumas dessas obras, né, de Victor Hugo, também foram proibidas pela Igreja Católica. Aqui nós temos alguns autores bem conhecidos, famosos, que tiveram suas publicações, suas obras proibidas pelo index. Lembrando que o index era a relação de livros heréticos, né? Ou seja, livros proibidos, tá bom?
A Companhia de Jesus, cujos membros são conhecidos como jesuítas, é uma ordem religiosa fundada em 1534 por Inácio de Loyola em meio à Contra-Reforma. Pessoal, uma forma de propagar, de levar a religião católica a todo mundo foi a criação da Companhia de Jesus. Os famosos jesuítas, né? Aqui no Brasil, nós tivemos a presença no momento da colonização do Brasil dos jesuítas, ou seja, aqui no Brasil eles foram responsáveis pelo momento, educação, forma de educação estava ligada aos jesuítas. Então, a primeira forma de educação aqui no Brasil estava ligada aos missionários jesuítas. Então, eles criaram essa Companhia de Jesus, que juntos, lembram das grandes navegações? Eles embarcavam também nessas aventuras de descobrir novos territórios e na missão de catequizar, a missão catequética, catequizar os novos povos nativos que iam sendo descobertos aqui, tá? O termo descobertos usado pelos europeus, tá bom? Então, também nós temos a reativação do Tribunal da Inquisição, ou então o Tribunal do Santo Ofício. Professora, o que seria esse Tribunal da Inquisição? Gente, o Tribunal da Inquisição era um tribunal que perseguia os hereges. Quem eram os hereges? Pessoas contrárias ao ensinamento da igreja, contrárias aos dogmas da igreja. Então, essa pessoa era o quê? Perseguida no momento que fosse considerada um herege. Então, a igreja perseguia e, levava a esse tribunal e as pessoas também eram mortas, tá bom? Então, essas foram algumas medidas, tá? Dentro desse Concílio de Trento. O Concílio de Trento é a reunião de membros, do clero, papa, sacerdotes, arcebispos, todos estavam envolvidos na busca por uma nova metodologia política para começar a conter a reforma protestante, por isso contra-reforma. Todas as vezes que você ouvir falar em contra-reforma, lembre do Concílio de Trento, a Igreja Católica tentando conter o avanço das religiões protestantes. Gente, olha só, observem essa imagem, por favor. Nós temos aqui, nas imagens que vocês estão observando, nós temos várias pessoas lendo as escrituras bíblicas. Agora eu pergunto para vocês, por que na Alta Idade Média esse tipo de atitude não existia na sociedade? E aí, pessoal? Por que não existia essa prática, essa atitude na sociedade lá na Alta Idade Média? Porque durante a Alta Idade Média nós estávamos vivendo o quê? Um período de controle total da igreja, o feudalismo. Qual era a religião permitida? Nós tínhamos ali na Europa a religião o quê? Católica, tá? E não dava abertura para outras religiões, tá? Como vocês lembram, e quem eram de outras religiões eram considerados infiéis, né? Nós tínhamos aí o contexto dos judeus, muçulmanos, enfim, eles eram chamados de infiéis pelos católicos. E na Europa, naquele momento, a igreja, a religião que prevalecia era a igreja católica, a religião católica. Olha só, nessa imagem vocês estão percebendo várias pessoas lendo a Bíblia. E essa leitura também é interessante vocês lembrarem que até então a Bíblia, naquele momento na Alta Idade Média, era um acesso restrito, somente a igreja tinha acesso. E a Bíblia era em latim. Então as poucas que sabiam ler naquele momento, não sabiam latim. Tá? Então, tinha essa dificuldade. A partir da Reforma Protestante, nós tivemos o quê? Tradução da Bíblia para os idiomas, como o inglês, como o alemão, tá bom? Então, os reformadores conseguiram fazer a tradução da Bíblia. E também a partir da Reforma Protestante, nós temos o quê? Temos mudanças dentro da Igreja Católica, tá? Eles vão tentar mudar algum posicionamento. Também temos agora livre, ou seja, liberdade religiosa. Você pode seguir a religião que você julga a melhor para você, aquela que você tem
afinidades, tá bom? Hoje você tem isso, né? Você tem a liberdade religiosa a partir o quê? A partir lá do século XVI, as reformas, né, que aconteceram, a reforma protestante. Então, hoje, na nossa sociedade, nós podemos ver essa cena como comum, as pessoas fazendo a leitura e interpretação da Bíblia. Lembrando que Martinho Lutero disse que todo cristão poderia interpretar a Bíblia, tá bom? A leitura bíblica. Gente, então a contra-reforma, essa contra-reforma, contra a reforma protestante, foi um movimento de renovação. Observem aqui o slide. Foi um movimento de renovação da igreja cristã que ocorreu no século XVI e teve início na Europa Central. A reforma protestante foi responsável pela criação de várias igrejas, tá? Sendo que todas elas se declararam fora da autoridade do Papa. Aquelas religiões que surgiram naquele momento estavam fora da autoridade do Papa, romperam com a Igreja Católica Apostólica Romana, mas são cristãs. Apesar dos riscos de se opor aos dogmas católicos, as ideias de Lutero ganharam força nos âmbitos econômico e político, porque a igreja incomodava alguns grupos sociais importantes. Lembra que a igreja incomodava a nobreza, incomodava também os pensadores renascentistas que tinham a ideia de antropocentrismo, tá bom? E após, gente, a perseguição que Martinho Lutero sofreu, que ele foi excomungado, ele ficou recluso em um castelo de um nobre alemão e lá ele se dedicou o quê? À tradução da Bíblia para o alemão, para o seu idioma e ficou ali aguardando esse período, né, até que ele pudesse voltar à sua rotina normal. E a figura de Martinho Lutero é uma figura meio que radical também em certo momento. Para o fim da sua vida, ele começou a perseguir. Perseguir quem, professora? Os judeus. Ele começa a ser antissemita, ele começa a perseguir os judeus na Alemanha, tá? Mandando queimar sinagogas porque eram contrários à religião luterana. Então, em certo momento da vida de Martinho Lutero, ele se tornou radical, antissemita. Não havia ali a tolerância religiosa, ele era intolerante. Olha só, gente, para falar um pouquinho de intolerância religiosa que aconteceu até o século XVI, né, ainda essas perseguições religiosas, essa disputa entre a Igreja Católica e as religiões protestantes, hoje, né, apesar de um passado violento e marcado pela intolerância, as duas igrejas convivem pacificamente hoje em dia. Aqui nós temos dois exemplos da Igreja Anglicana, tá bom? E a Igreja Católica, né? Hoje tem um diálogo aí ecumênico, prevalece o respeito e a liberdade religiosa que deve acontecer com todos nós, o respeito para com as outras igrejas, outras religiões, que não é igual à nossa, ou seja, que eu pertenço e vocês pertençam, mas o respeito, ser tolerante, respeitar a fé do outro. Tá bom, gente? Vamos lá, então, para o nosso exercitando, de olho na telinha. No início da Idade Moderna, questão 1, a Europa Ocidental experimentou uma profunda mudança na vivência religiosa do cristianismo. Sobre a reforma religiosa do século XVI, analise as afirmativas seguintes. Primeira, o pensamento de John Hus influenciou as ideias de Lutero? Segundo, sobre a questão da salvação dos fiéis, Calvino e Lutero consideravam a teoria da predestinação como única? Terceira, muitos franceses se converteram ao calvinismo, tornando-se conhecidos como huguenotes. Quarta, a reforma anglicana teve início por meio das ações do monarca britânico Henrique VIII? E quinta, a Espanha converteu-se ao luteranismo durante o reinado de Carlos V? Estão corretas quais afirmativas, pessoal? Letra A, B, C ou D? E aí, gente? Qual a alternativa que vocês consideram correta? Parabéns se você marcou a letra A. A primeira, a terceira e a quarta estão corretíssimas. Parabéns! Significa que você prestou atenção à aula. Muito bem.
Segunda questão, avalie as afirmações e assinale verdadeiro para as verdadeiras e F para as falsas. Letra A, a Ordem dos Jesuítas foi fundada em 1534 pelo militar espanhol Inácio de Loyola, que organizou seus membros dentro de uma rigorosa disciplina e obediência. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, as informações contidas aqui são verdadeiras. Letra B, conhecidos como soldados de Cristo, os jesuítas dedicaram a divulgar o protestantismo na Europa e a evangelizar os povos da Ásia, África e América. Eles divulgaram, gente, o protestantismo? Não, é falso, porque eles divulgaram o catolicismo ao invés do protestantismo. Letra C, a doutrina luterana tem como princípio que é a fé em Deus que salva uma pessoa. Verdadeira ou falsa essa afirmação? Verdadeira. Então, por hoje é só, pessoal. Até a nossa próxima aula. Mas fique de olho na plataforma Eduque para mais informações. Tchauzinho, pessoal. Até lá.